Vila, muito obrigado pelo convite, o prazer estar aqui com vocês. Vila, é um conjunto de fatores, né? Desde que o presidente Lula assumiu aí esse terceiro mandato, ele tem uma relação marcada por altos e baixos com o Congresso Nacional. Essa relação, ao longo do mandato do presidente Lula, não foi uma relação absolutamente estável. A gente já viu outras derrotas por parte do governo no Congresso Nacional. Basta ver, por exemplo, o índice de medidas provisórias que são sequer votadas pelo Congresso Nacional. Já teve nessa legislatura medida provisória, inclusive, devolvida, né? Então, esse modelo que a gente tem de presidencialismo de coalizão, onde o Congresso Nacional também se apoderou bastante de uma boa parcela do orçamento, vale dizer que de emendas parlamentares são em torno aí de 50 bilhões de reais, há uma natural independência por parte do Congresso Nacional em relação ao governo. E se a gente olhar também, esses partidos do chamado Centrão, embora tenham participação no ministério também do governo, mas ideologicamente eles não têm uma agenda sintonizada com a agenda defendida pelo governo. Então, a gente viu, por exemplo, um projeto sobre demarcação de terras indígenas, por exemplo, ser aprovado, né? O próprio projeto também, a questão que o governo tentou reverter e não conseguiu sobre a privatização da Eletrobras, ou editou um decreto tentando modificar parte do marco regulatório de saneamento, todas essas foram medidas que foram, vamos dizer assim, censuradas, não foram para frente porque o Congresso Nacional resistiu. Há uma divergência, uma diferença ideológica também entre o que pensa a maioria do Congresso Nacional e o governo, né? O governo é de centro-esquerda e o Congresso é de centro-direita. Então, não existe ali uma afinidade em relação a essa agenda. Então, a combinação disso, obviamente, que é essa relação marcada por altos e baixos. E outro ponto também, que foi muito criticado já, inclusive pelo Congresso Nacional, é a falta, a mudança de postura que o presidente Lula tem em relação ao Congresso. Nos 2 primeiros mandatos que ele teve, ele se envolvia muito mais nesses diálogos com o Congresso Nacional. Agora ele tem se mantido mais distante dessa articulação política, pela falta de paciência, enfim. Então, esse distanciamento também ele acaba resultando nesse tipo de relação não tão próxima, bastante complicada, e isso acaba, obviamente, resultando também nesse distanciamento. Se nós olharmos os 2 partidos do presidente da Câmara e do presidente do Senado, Republicanos e União Brasil, Republicanos é Câmara, Republicanos é o mesmo partido do Tarcísio. O Tarcísio é pré-candidato com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, à presidência da República no ano que vem. Portanto, é um projeto para 2026 diferente, que não passa pela reeleição do Lula. União Brasil tem Ronaldo Caiado, que já é pré-candidato também à presidência da República e é oposição ao governo do presidente Lula. Então, daqui para frente também, a gente vai ver esse distanciamento se aprofundar. E por isso mesmo, no ano que vem, o governo vai ter enorme dificuldade, não é para a gente esperar muita coisa de andamento legislativo, de questões estruturais, por exemplo, no próximo ano. Essa relação poderá vir a ser repactuada depois de outubro, a depender do resultado da eleição presidencial. Perfeito. Antes eu vou passar ao professor Paulo Ramires, só para lembrar, e o programa faz muita questão disso, no sentido de qualificar a reflexão,
e a gente discutir política, mas de forma rompendo um pouco a visão partidária, lembrar que a posição do presidente do Senado em relação à designação do seu Jorge Messias pelo presidente da República é a mesma que ele teve com o presidente anterior, Jair Bolsonaro, em relação a André Mendonça. Foram as duas formas absolutamente equivocadas, já que é uma prerrogativa presidencial indicar o nome para o Supremo Tribunal Federal. Cabe ao Senado sabatinar, apreciar, aprovar ou não, né? Então lá ele no passado agiu incorretamente de acordo com a Constituição, e o mesmo aplica-se ao presente. Isso é importante a gente ressaltar. O que foi feito com o ministro André Mendonça durante semanas e semanas esperando, não se faz. Isso precisa mudar, nós vamos precisar ter uma discussão mais séria, vamos esperar que o próximo Congresso Nacional o faça, vamos ser otimistas.